Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, o orçamento que hoje chega ao fim e que será viabilizado nesta Câmara tem um cunho e uma marca. Tem uma marca do primeiro, em muitas décadas, assumido, primeiro escondido, depois elogiado e agora celebrado. Este é o primeiro orçamento do Bloco Central em muitas décadas em Portugal. Mas ao menos teve o mérito de deixar claro que PS e PSD estão agora juntos na governação do país, escolhem e definem os temas que os devem mobilizar e até definem a estrutura do orçamento. A Aliança Democrática propôs uma redução em 2 pontos do IRC para este ano. Era uma proposta para levar a cabo já, em nome daquelas empresas que hoje sentem na sua vida, todos os dias, que já não conseguem pagar mais da carga fiscal que o Partido Socialista deixou. Essas empresas, que deram algumas um voto de confiança a este Governo, pediram essa ação. Menos IRC, menos tributação autónoma. Vamos, por uma vez na vida, ter um orçamento amigo de quem trabalha e não amigo de quem não quer fazer nada em Portugal. Porém, o que não sabiam é que atrás da cortina estava a ser negociado o orçamento do Estado e que o IRC era mesmo a barreira do Partido Socialista. O Partido Socialista acaba a viabilizar a descida do IRC num ponto percentual. O Governo volta atrás e já não desce em 2 pontos, mas num ponto percentual. Senhoras e senhores deputados, isto nem inventado. É o Bloco Central mesmo à nossa frente. Claro que ao chegarmos aqui, ecoam na Câmara ainda as palavras da deputada Mariana Mortágua. Sim, é que alguém criou este contexto. É verdade, Sra. Deputada. Alguém criou este contexto de uma carga fiscal gigantesca e insuportável. Alguém criou este contexto de uma burocracia que nos esmaga e que não permite a ninguém ter vida. Alguém criou um contexto dos jovens terem que sair de Portugal e ir procurar vida lá fora, em vez de ser no país que amam. Alguém criou o país que afastou os professores, os médicos, os enfermeiros, criou a função pública como uma função partidária e não como uma administração pública. Tem toda a razão, Sra. Deputada. Alguém criou este contexto. Sabe quem foi? Foi o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN, que suportaram 8 orçamentos do Partido Socialista. 8 orçamentos do Partido Socialista. Claro que o Sr. Primeiro-Ministro pensava e ansiava por eleições. E por isso estava na esperança de que o Parlamento vorazmente lhe dissesse não pode continuar. Era mesmo a esperança de reforçar uma maioria que não existia e de poder ir a eleições mesmo que o país não tivesse esse interesse. Por isso o Governo multiplicou-se nos últimos dias, nas últimas semanas e nos últimos meses. Em anúncios, a grande maioria deles sem grande conteúdo ou sentido. Fazendo promessas e anúncios que sabia ou esperava que o orçamento não passasse para que pudesse não cumprir. Foi assim com polícias, foi assim com enfermeiros, foi assim com médicos, foi assim com professores, foi assim com quase todos os setores, que agora estão novamente desiludidos e ameaçam protestar frente ao Parlamento. Claro que quando chegou o dia da discussão, o Ministro das Finanças disse já não há margem. Não temos margem para fazer mais. Mas é importante que o país saiba para que era esta margem, para quem e de quem estávamos a falar. Sim. Senhoras e senhores deputados, o Chega queria, quer e lutará por aumentar pensões em Portugal. O Chega queria, quer e lutará para que os mais pobres dos mais pobres, para que aqueles que são os nossos familiares dispersos pelo país todo, que têm às vezes pensões de 200, 300, num país em que a pensão média é de 563 euros, num país em que a pensão de invalidez tem um valor de 448 euros. Eu pergunto, a quem conseguiria viver com estas pensões? Por isso, sim, perante o país e os títulos nós assumimos, quisemos, queremos e vamos lutar por aumentar pensões, porque este não é o partido dos meninos ricos da Iniciativa Liberal, é dos pensionistas do país todo que precisam e querem um salário e uma pensão melhor. Este não é o país do príncipe real que se pode dar ao luxo de anunciar despedimentos de funcionários públicos ou tratar os pensionistas como lixo. Estes pensionistas merecem que nós façamos o esforço por eles e pelos outros, porque são os mais pobres dos pobres, o esforço orçamental.
Senão, o que lhes dizemos? Sim, que este orçamento vai aumentar a despesa com o Governo e com as viagens dos membros do Governo. Sim, que este Governo aumenta os salários dos políticos. Sim, que este Governo não tira os benefícios fiscais aos partidos. Isso nós mantemos, mas não mantemos pensões, nem descemos o IVA dos combustíveis, nem o da eletricidade. Para o Estado tudo, para vocês nada. É isto e por isto que somos contra este orçamento do Estado. É isto e por isto que somos contra este orçamento do Estado. Mas este orçamento tem outra trajetória. A trajetória daquele que era o grande programa de atração de investimento e de sustentabilidade das empresas em Portugal. Todos sabemos que desde há muitos anos Portugal tem vários problemas de mobilidade e de coesão. Sabemos também que vivemos num país com assimetrias, onde uma grande parte do país que nos vê sabe que esta casa nunca olha para eles. Sabemos também que pagamos da carga fiscal maior ou possível maior sobre os combustíveis. E sabemos também que o Governo diz que é Bruxelas que não deixa descer os combustíveis. Sabemos que este Orçamento do Estado tinha a hipótese e a possibilidade de dar pelo menos um sinal. Era o sinal de dizer aos portugueses e às portuguesas que não iam passar a vida a continuar a olhar para a bomba de gasolina e a contar os tostões da sua carteira. Porque esta questão dos combustíveis não é só de legalidade ou de politiquice. É uma imoralidade o que pagamos nas estações de combustível em Portugal. É uma imoralidade o que o Estado cobra sempre que alguém tem que se mobilizar ou mover em Portugal. É uma imoralidade o que o Estado cobra às empresas e às pessoas que têm que se deslocar de carro para ir trabalhar. É isto que o Estado cobra, é isto que é imoral. É isto que devíamos mudar. Senhor Presidente, senhores deputados, estes anúncios não se ficaram por aqui. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro chamou às 8 da noite para uma conferência de imprensa que mudaria o destino de todos nós. Às 8 da noite decidiu falar ao país. Nessa comunicação esperávamos algo que efetivamente viesse a transformar ou tivesse transformado Portugal. Mas o que nos queria dizer o Primeiro-Ministro Luís Montenegro? Que tinha reunido com ministros, o que suponho que seja também habitual, que tinha reunido com chefias das forças de segurança, o que espero que seja também relativamente habitual, e dizer-nos que Portugal é um país muito seguro e que, para não terem dúvidas, nós vamos reforçar em alguns milhões a compra de carros para a PSP e para a GNR. Quem viu ficou claramente esclarecido. Quem ouviu pensou que não era o Primeiro-Ministro, não era Portugal e não era uma intervenção sequer digna de registro. Porém, passou o essencial a muitos. É que o Governo compreendeu o que nós andamos a dizer há meses. E quando quis voltar atrás, perceberam o óbvio em política. Com todo o respeito, Sr. Primeiro-Ministro, o original é sempre melhor do que a cópia. Sujeitou-se ainda aos sindicatos da própria polícia falarem da incrível e inconcebível intervenção do Primeiro-Ministro, de uma intervenção inusitada e inesperada. Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, a insegurança que se verificou às voltas da capital nos últimos meses não é um problema de agora, nem é um problema para lidar com falinhas mansas. O que esperávamos que o Primeiro-Ministro de Portugal viesse à televisão dizer às 8 da noite perante o país todo. Era muito simples e sequer a dica aqui fica. Para este Governo, estamos sempre incondicionalmente ao lado da polícia e nunca ao lado dos bandidos e dos vândalos que destroem o património público. Era só fazer cumprir o suplemento de missão efetivamente e garantir que todos tinham direito ao subsídio de risco da atividade que verdadeiramente têm que correr riscos em Portugal. Nada disso foi feito, porque a ânsia de ter algo para anunciar, o medo da eleição a qualquer curva da estrada, está sempre a orientar a trajetória de um Governo que tem medo da própria sombra. Este é também o Governo e o orçamento das reformas falhadas. Ao tomar posse, o Sr. Primeiro-Ministro, na chegada agora ao primeiro orçamento, disse que ia fazer uma grande reforma da saúde em 60 dias, com medidas excepcionais, com efeitos também eles excepcionais. Os efeitos estão à vista, como se viu no caso do INEM. Cidadãos, homens e mulheres, a não conseguirem atendimento, a morrerem ou no hospital, ou fora dele, ou à porta, ou em casa. Uma Ministra da Saúde incapaz de assumir o mais básico da responsabilidade política quando há mortes que correm pela sua própria inação. E uma greve anunciada que o Governo desrespeitou, que não quis saber e que gerou também
a morte de cidadãos. O Ministro da Educação faz sair na imprensa que 90% agora já têm aulas, que antes não tinham. E vem ontem assumir que houve um erro de cálculo na forma como tinha apresentado os alunos sem aulas. Este não é um governo de reformas. Este não é sequer um governo de anúncios. Este é mesmo um governo de anúncios falhados a cada dia, a cada hora e a cada orçamento do Estado que aqui temos. Senhor Presidente e senhores deputados, este era também o orçamento de combate à corrupção. A palavra corrupção não é mencionada uma única vez neste documento. Não aparece sequer como forma ou fórmula que se tem que abater. Este é um orçamento que não se preocupa, nem quer preocupar-se com o combate à corrupção, porque deseja, na verdade, mexer em algumas coisas para deixar tudo na mesma. Como não se preocupa com os jovens, nem com as nossas comunidades lá fora. Todas, ou todos, mas todos os setores em que a Aliança Democrática fundou a sua vitória eleitoral, a sua reduzida vitória eleitoral, se sentem ou sentiram traídos ao longo dos últimos meses. Não há setor, provavelmente em Portugal, que hoje não olhe para este governo e não veja o rótulo da traição, da cedência ao Partido Socialista, do equilíbrio com o Partido Socialista a cada momento. Por isso, quando chegamos ao momento do orçamento, há que fazer escolhas. E as escolhas são entre aqueles que querem liderar a oposição ou ser engolidos pelo partido do governo e continuar a ser muletas do governo. É que já tínhamos o CDS muleta do governo. Agora temos o CDS e o PS a serem as muletas deste governo. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, este é um mau orçamento do Estado. É um orçamento que quer dar com uma mão e vai tirar aos portugueses com várias mãos. É um orçamento que pretende fingir que vai baixar impostos, mas vai manter a carga fiscal precisamente no mesmo ponto em que o PS a deixou. É um orçamento que vai ser a continuidade do Partido Socialista e vai garantir, do parte do Partido Socialista, um voto favorável. Por isso mesmo, por todas as razões, pelo que aqui acabei de anunciar, nós tínhamos a certeza e temos a firmeza que o país merece mais e merece melhor. Tínhamos a certeza e a firmeza que os nossos jovens merecem mais e melhor. Tínhamos a firmeza e temos hoje a certeza que o primeiro-ministro que temos em Portugal não serve, merecemos mais, merecemos melhor, queremos mais, queremos melhor e temos a coragem para fazer melhor. Muito obrigado.